O Apóstolo, segunda parte, capítulo 30. Também sou israelita. Mas foi bastante que Paulo aparecesse em Corinto para que tudo incontinenti lhe perdoassem. Esqueceram-se as acusações que lhe faziam, e de novo o espírito da comunidade se exalçou numa grande onda de afeto por ele. A aspereza a que recorrera era julgada como prova de sua dedicação. Alguns dos coríntios temiam Paulo, achando que seu poder espiritual aumentara ao ponto de ser capaz de aniquilá-los com o olhar. Outros apenas se lembravam das suas palavras mais brandas e afetuosas e de que os salvara do abismo da imundície pagã, trazendo-lhes a salvação quando eles ainda não o conheciam, nem o apóstolo a eles. Quanto aos que, influenciados pelos apóstolos de Jerusalém, negavam autoridade a Paulo, foram totalmente suplantados pelo entusiasmo da igreja de Corinto. Temerosos dessa nova força irradiante de Paulo, cessavam os seus antagonismos. O mesmo sucedeu com os que ainda na véspera de sua chegada esbravejavam contra ele. Paulo sabia com quem devia usar brandura e com quem uma severa autoridade, e quais os argumentos a empregar com as diferentes parcialidades. Aos judeus dizia que era observante da disciplina da lei mosaica, talvez com mais rigor do que eles. Mas aos gentios que haviam sido convertidos pelos mensageiros de Jacó ben Yosef e procuravam viver debaixo da mesma lei, Paulo dizia ser inútil se sobrecarregarem com o enorme peso daquela disciplina. Mostrando-se judeu entre judeus e grego entre os gregos, esforçava-se para manter a unidade da congregação do Messias. E todos os messianistas de Corinto, assim judeus como gentios, se reuniam em torno dele como o rebanho ao redor de seu pastor. O amado casal Áquila e Priscila, em cuja moradia na sua primeira visita a Corinto tivera quase a impressão de estar em seu próprio lar, já não se encontrava na cidade. Em compensação, o amor dos coríntios a ele havia consideravelmente aumentado. Paulo hospedou-se na casa de Caio e foi nela que escreveu sua carta à congregação de Roma. O apóstolo achou mais difícil essa carta aos romanos do que as duas que enviara aos coríntios. Passou semanas e meses a ditá-la e reditá-la a um homem chamado Tércio. Em verdade, em sua companhia estava Lucas, que escrevia melhor o grego, mas na carta aos romanos isso não tinha importância. Antes de partir para Jerusalém, sem saber o que o destino lhe reservaria naquela cidade, Paulo sentia a necessidade de reafirmar e desenvolver a sua doutrina do Messias, doutrina propriamente sua, tal como a recebera e como a desenvolvera em muitas cidades e a expusera a Apolo. Num estilo pouco preciso, com sutilíssimas distinções e definições, enunciou a sua tese, ou melhor, a interpretação da sua missão. Refutou com energia a pretensa sabedoria dos jônios as filosofias dos gregos. Pretendendo ser sábios, dizia incisivo, não passam de estultos? Transformaram a vontade de Deus em uma mentira? Adoraram a criatura em vez de adorarem ao Criador? E por isso Deus os fez degradar-se com depravações sensuais e os encheu de injustiça, concupiscência, cobiça, malícia, impulsos antinaturais e insensibilidade de coração. Prosseguindo, explicou claramente que os judeus que adotavam a lei, mas não viviam de acordo com ela, não eram melhores do que os degenerados pagãos. Tribulação e angústia virão sobre toda a alma do homem que obra o mal, do judeu primeiramente e do grego. Mas a glória, a honra e a paz serão concedidas a todos os que praticam o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para Deus não há prediletos. Todos os que sem lei pecaram
os gentios, sem lei perecerão. E quanto aos que sob a lei pecaram, os judeus, pela lei serão julgados. Neste ponto, Paulo assume o ponto de vista de seu opositor Jacó ben Yosef, e é quase com o espírito de Jacó que exclama: porque não são justos diante de Deus os que ouvem a lei, mas os que fazem o que a lei manda. Mas tu, que tens o sobrenome de judeu e te estribas na lei e te glorias em Deus, tu que a outros ensinas, não te ensinas a ti mesmo? Não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que se faz exteriormente na carne, mas o é quem foi circunciso, não segundo a letra, mas no coração e no espírito. Paulo não se deteve aí, seguiu avante, chegando a abrogar expressamente a lei, e isto ainda quando se dirigia a judeus. Pelas obras da lei o homem será justificado diante de Deus, porque pela lei é que vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, sendo justificado pela fé no Messias. O Messias é a personificação da justiça. Daí se segue que a fé no Messias é a essência da lei, isto é, da justificação, que é o contrário do pecado. E só o Messias nos pode salvar do pecado, pois por meio da lei ficamos pecadores. O pecado, surgindo pelo mandamento, gerou em mim todos os maus desejos, porque sem a lei o pecado estava morto. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas sou de carne, vendido ao pecado. Sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem. Tenho o desejo de fazer o bem, mas falta-me o meio de o fazer perfeitamente. Sinto em meu corpo outra lei que colide com a lei do meu espírito e me faz cativo da lei do pecado que está no meu corpo. Nestes períodos, o apóstolo patenteou a tragédia da luta interior do homem por causa de seu destino, pois via o homem como árbitro de seu próprio destino. E mergulhando o olhar nos abismos de seu coração, lamentou: miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Olhando ao redor como um náufrago na escuridão do mar, procurava um raio de luz guiadora e descobriu-o no Messias, o enviado de Deus. Assim como pelo pecado de um só incorreram todos os homens na condenação, também pela justiça de um só veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus fomos batizados na sua morte? Porque o que está morto está justificado do pecado, pois aquele que morreu está livre do pecado. Já não existimos na carne, mas no espírito. Só pelo poder da fé o homem pode quebrar as cadeias de seu destino, forjadas e postas nos membros dele pelos seus maus impulsos. O que é impossível pela lei, fraca na carne, torna-se possível por meio do Espírito. Quando Yeshua, o Messias, está dentro de vós, vosso corpo está morto para o pecado e vivo para a justiça. E os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Recebestes o Espírito de adoção de filhos, segundo o qual clamamos Abba, Pai. Em seguida, Paulo tratou de provar com lógica farisaica que a lei perdeu sua validade não só para os gentios, como para os próprios judeus. A lei só tem domínio sobre o homem enquanto ele vive, do mesmo modo que uma mulher só fica ligada ao marido durante a vida deste. Por isso, meus irmãos, também estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que vos consorcieis com aquele, o Messias vivo em espírito, que ressurgiu dos mortos. Nessa longa epístola, Paulo memorou novamente os sofrimentos de sua vida. Vendo agora nitidamente que se separava da tradição judaica e condenando-se a si mesmo ao isolamento, debatia-se entre o seu amor ao Messias e a salvação do Messias para toda a humanidade
e sua natural afeição a seu povo. Compreendia perfeitamente que o machado que brandia contra a raiz da lei judaica cortaria também suas relações com seu povo. Mas seu amor ao Messias era mais forte. Quem nos poderá afastar do amor do Messias? Nem a altura do céu ou os abismos da terra ou qualquer outra criatura conseguirão afastar-nos do amor de Deus que está em nosso Senhor Yeshua, o Messias. Por outro lado, viera o Messias porventura só para os gentios? Das torrentes de sangue que emanaram do corpo do Messias para que a humanidade fosse salva, para que o homem fosse libertado da lei para ficar sob a graça da fé, Paulo procurava a gota que fora derramada para seu próprio povo, para o povo de que se originara sua carne, para o povo que sofrera as torturas sofridas pelo Messias e o fizera descer do céu pelo fervor da sua invocação angustiada. E, na sua agonia, Paulo se perguntava quem poderia sondar as profundezas do coração do Messias. Não haveria dentro dele um cantinho reservado para seu povo? Esta ideia não dava descanso ao apóstolo. No oceano de amor que o Messias derramou sobre a humanidade, devia haver o suficiente para Israel também. E continuava a trabalhar entre sofrimentos e malogros, aspirando a trazer o mundo inteiro para a graça do Messias, cumprindo-se desse modo as profecias, mas sempre se embatia no obstáculo da teimosia dos judeus em se apegarem à sua fé tradicional. Ante seus esforços frustrados, crescia em Paulo uma exasperação que lhe embotava o sentimento da justiça, que o impelia a uma viva intolerância, que o privava, envenenando seus pensamentos da compreensão de seus contrários. Na carta aos Romanos, Paulo manifestava todo o seu amor a par de todo o seu desprezo pelos homens de seu sangue. Feria-os a ponto de fazer o sangue correr, mas com seus lábios lhes ocultava as chagas. Alternativamente, lançava-lhes bênçãos e maldições. Em dado momento, desembaraçava-se de Israel como de uma ânfora quebrada, jogando fora seus fragmentos. E daí a instantes exaltava Israel como o único vaso digno de encerrar o óleo para ungir o Messias. Por amor de Israel, Paulo estava disposto aos maiores sacrifícios e estava pronto a dar-lhe não só seu corpo, mas também a sua parte no Messias, se Israel a quisesse para si. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, desejar até ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, os israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, cujos pais são os mesmos de quem descende também Cristo segundo a carne. Paulo não poderia, sem dúvida, enaltecer mais o seu povo. E malgrado o tivesse privado de sua herança, dizendo que nem todos os da linhagem de Abraão são seus filhos, isto é, os filhos de Deus não são os filhos da carne, mas os filhos da promessa são os que se reputam descendentes. Malgrado tenha dito isto, exclama depois: Irmãos, por certo que o bom desejo de meu coração e a minha oração ao Deus de Israel é para que eles consigam a salvação. Mas há um embaraço no caminho. Mas Israel, que procurava a justiça, não chegou à justiça, porque não a procurou alcançar pela fé, e sim pelas obras da lei. Pois o fim da lei é Cristo, para justificar a todos os que creem. Mas depois volta atrás novamente. Digo, pois, rejeitou Deus o seu povo? Não, por certo. Porque eu também sou israelita do sangue de Abraão, da tribo de Benjamim. Não rejeitou Deus o seu povo que conheceu na sua paciência. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição as riquezas dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque falo convosco, ó gentios, enquanto for apóstolo dos gentios, honrarei o meu ministério
para ver se de algum modo posso estimular-os da minha carne para que se salvem alguns deles. Pois se a rejeição deles é a recompensa do mundo, que será a sua admissão senão a vida restituída aos mortos? Se a raiz é santa, também os ramos o são. E, referindo-se aos gentios, Paulo diz: Não te glories contra os ramos, porque, se contra eles te gloriares, esqueces que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Porém dirás: os ramos, os judeus, foram quebrados para que nós, os gentios, fôssemos enxertados. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, mas se eles não permanecerem na incredulidade, serão enxertados outra vez. Porque se fosse cortado da oliveira selvagem a gentilidade e enxertado em boa oliveira o Messias, quanto mais esses que são os ramos naturais dessa boa oliveira? Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, que a cegueira veio em parte a Israel até que haja entrado a multidão dos gentios. Foi Deus que, de caso pensado, fez que Israel repelisse o Messias até que os gentios se incluíssem com os israelitas na eleição de Deus. Mas todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador que afaste Jacó das impiedades. Profunda e violenta era a luta no coração do apóstolo. Era como se rasgasse sua própria carne e o sangue fluísse dele, e não de seu povo. A dedicação aos gentios, a paixão do Messias e o amor a seu povo estavam batalhando em seu íntimo, porém a todos sobrepujava a paixão do Messias. E na tortura final de seu afastamento de Israel, ele bradou aos gentios: quanto ao Evangelho, eles são aborrecidos por vossa causa, mas quanto à eleição, são bem amados por causa de seus pais, porque os dons e a vocação de Deus são imutáveis. E embora estejais livres da lei de Moisés, estáis sujeitos à lei da justiça. É uma nova lei que Paulo proclama para as congregações do Messias, lei enraizada e florescida nos campos de Jacó. A lei dos profetas cresce no lugar de que ele desarraigou a lei de Moisés. Ilimitada é a lei, pois a sua fonte é o amor no Messias, e suas obras não têm limites, porque a lei não é o julgamento, mas a graça. E que julgamento pode prevalecer ao pálio da graça? É como o sol no céu e o orvalho na noite, e livremente foi dada pela misericórdia de Deus. No espírito do Messias, em harmonia com o que ele ensinou nas estradas da Galiléia, nas margens do Quinerete e nas estreitas ruas de Jerusalém, Paulo, o judeu, dirigiu-se aos romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereçais os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pois assim como em nosso corpo temos muitos membros e nem todos têm a mesma função, nós, ainda que muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um de nós membros uns dos outros. Amai-vos reciprocamente com amor fraternal. Antecipai-vos em honrar uns aos outros. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Socorrei as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Abençoai e não amaldiçoeis. A ninguém torneis mal por mal. E no espírito do Messias disse ainda: se for possível, quanto estiver em vós, vivei em paz com os outros homens. Não vos vingueis, nem deixeis em vossas almas espaço para a ira. Se vosso inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber. Porque se isto fizerdes, amontoareis brasas vivas sobre a sua cabeça. Não vos deixeis vencer do mal, mas vencei o mal com o bem. E Paulo prosseguiu com palavras que certamente ouvira em sua remota juventude, nas lições de seu mestre Rabban Gamaliel.
pois eram da essência da tradição e da escola de Hillel. E se existe algum outro mandamento, todos eles se resumem nesta frase: amarás a teu próximo como a ti mesmo. No final, comunicou-lhes seus projetos. Agora vou a Jerusalém em serviço aos santos. Rogo-vos que me ajudeis com as vossas orações, para que eu me livre dos infiéis que há na Judéia, para que eu, pela vontade de Deus, possa rever-vos com alegria e recriar-me convosco. E conclui com recomendações e saudações. Recomendo-vos nossa irmã Febe, serva da igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor e a ajudeis naquilo que de vós necessitar. Saudai a Priscila e a Áquila, que trabalharam comigo na obra de Yeshua, o Messias, e que pela minha vida arriscaram as suas cabeças. Febe era uma serva da congregação de Cencreia que tinha grande desejo de ir para Roma, porque lá residiam seus filhos. Um era escravo e o outro também o fora, mas seu senhor lhe dera liberdade por causa de suas façanhas como gladiador. As comunicações entre os escravos eram proibidas, por isso, uma vez que uma família se dispersasse por ocasião de sua venda no mercado, os parentes não recebiam mais notícias uns dos outros. Além disso, eram absorvidos na família de seus novos senhores. Mas os escravos que entravam nas congregações do Messias, congregações que já existiam em quase todas as cidades, conseguiam, por intermédio das igrejas, restabelecer seu mútuo contato. Os membros das comunidades cristãs, como sucedia nas dos judeus, mantinham estreitas relações uns com os outros. Se um deles caía doente, era preso ou reduzido à servidão, os crentes de toda parte acorriam em seu auxílio. E quando um dos fiéis saía de sua cidade natal para residir em outra, levava cartas de recomendação dos principais da sua comunidade. Desta maneira, era acolhido amistosamente na nova congregação, e, se fosse trabalhador manual, auxiliavam-no a arranjar trabalho. Devido a esse constante fluxo de saudações e recomendações, os irmãos e irmãs, pais e filhos, desde muito separados, conseguiam comunicar-se uns com os outros. Desejosa de ir para Roma, não só para ver os filhos, como para conduzi-los à nova fé, Febe pediu ao apóstolo uma carta de apresentação. No coração de Paulo havia um lugar reservado aos escravos. Interessava-se pela sua felicidade, embora sempre lhes pregasse a obediência a seu senhor. E quando algum senhor adotava a fé do Messias, Paulo insistia em ensinar ao novo crente o princípio da igualdade e fraternidade no Messias. Quando Febe lhe foi pedir a carta, o apóstolo teve a ideia de fazê-la portadora da sua epístola aos Romanos. Essa ideia nada tinha de extraordinária, pois Paulo considerava todos os componentes da igreja como outros tantos soldados da fé. Febe era mulher idosa, corpulenta e de pés largos e fortes. Tomando o rolo de papiro contendo a doutrina do Messias de acordo com sua visão e interpretação, envolveu-o, conforme o costume dos judeus, num pano de linho. Em seguida, com seu cinto, prendeu o invólucro no rolo ao corpo da serva, ordenando-lhe que não se separasse dele nem de dia nem de noite. Vários dias durou a viagem de Corinto a Atenas. Febe viajou em muitos convéses e dormiu em lugares perigosos, mas em momento algum desprendeu de seu corpo o cinto que segurava o rolo. Viajou de navio em navio, de porto em porto, até chegar a Puteoli. De Puteoli, seguiu a pé para Roma. Chegada a essa grande cidade, perguntou o caminho da sinagoga dos hebreus e aí, à margem direita do Tibre, se encontrou com um cristão que a levou à casa de Áquila e Priscila.
e só então ela desprendeu de seu corpo o cinto do apóstolo para entregar aos anciãos da congregação a carta dele aos romanos. E agora Paulo estava pronto para a viagem havia tanto tempo planejada. Iria a Jerusalém falar com os santos e, porventura, seria julgado pelo tribunal do sumo sacerdote. Não lhe era difícil compreender que o longo fio que se estendia desde os Ebionins de Jerusalém até o gentil Lucas se achava tão tenso que poderia arrebentar, e se arrebentasse, ele cairia por terra. Mas não via outro caminho a tomar. O apóstolo reuniu os delegados que estiveram nas congregações cristãs pedindo donativos para os santos de Jerusalém. Supatros de Bereia, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Caio de Derbe e Timóteo. Da Ásia Menor, isto é, de Éfeso, havia Tíquico e Trófimo. E feito isso, enviou-os adiante para o esperarem no porto de Troade. Quando ali chegou, mandou-os viajar embarcados até Assos. Pela sua parte, seguiu por terra e a pé, devido ao desejo de tornar a passar pelos caminhos em que viajara fazia tanto tempo, quando pela primeira vez fora levar a boa nova do Messias a aqueles lugares. Estava-se na estação do ano que vinha depois da Páscoa. A primavera derramava suas bênçãos pelos campos. Paulo sentia a necessidade de saciar-se da vista daquela terra que lhe era tão querida e que talvez fosse deixar para sempre. Em Assos, encontrou Lucas e os demais delegados a bordo, à sua espera. Velejaram dali para Mitilene e em seguida para Quios, que não ficava longe de Éfeso. Mas Paulo não pretendia visitar Éfeso nem passar mais tempo na Ásia Menor, pois grande era seu desejo de chegar a Jerusalém por ocasião do Pentecostes. De Mileto mandou mensageiros a Éfeso pedir aos anciãos dessa congregação para irem ter com ele, a fim de fazer-lhe suas despedidas, como já sucedera com as comunidades de Troade e Filipos. Muito comoventes foram suas últimas palavras aos anciãos de Éfeso, a quem o apóstolo abriu seu coração. Sigo para Jerusalém, a que me acho espiritualmente preso, sem saber o que me está reservado nessa cidade. Em todos os lugares por onde passei, o Espírito Santo em meu íntimo me predisse sofrimentos e grilhões, mas isso não me dá cuidado e nem a minha vida tenho por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Yeshua, o Messias. Não penso em mim, mas unicamente nas ovelhas que o Espírito Santo me encarregou de pastorear. Receio que, com a minha falta, lobos se introduzam no meio do rebanho. Recomendo-vos a graça de Deus. Sabeis perfeitamente o que estas minhas mãos têm feito para as minhas necessidades e para as daqueles que me seguiam. Conforme vos ensinei, devemos amparar os fracos que entre nós existem com o trabalho das nossas mãos, tendo sempre presente no espírito o preceito de Yeshua, o Messias, de que mais agradável é dar do que receber. Foi Lucas, o médico, quem registrou as palavras dirigidas por Paulo nessa ocasião aos anciãos de Éfeso. Os efésios o abraçaram e o beijaram. O pressentimento de que nunca mais o veriam fazia-os derramar lágrimas, e no dia da partida o acompanharam até o navio. Naqueles tempos, muito animada era a navegação da Alta Ásia Menor às costas da Fenícia. Uma grande corrente de mercadorias ia para o sul até Tiro e Sidom, e destas duas cidades iam para o norte os panos coloridos da sua fabricação. Paulo e os companheiros viajaram num navio repleto de cargas. Seguindo ao longo da costa fenícia, passaram pela ilha de Chipre. Na Síria, onde o navio ia descarregar suas mercadorias, Paulo e os companheiros desembarcaram.
um grupo de cristãos de Tiro se dirigiu ao seu encontro e, entre eles, Paulo permaneceu 7 dias. Vivendo em frequentes comunicações com a não remota cidade de Jerusalém, os fiéis de Tiro sabiam mais precisamente do que Paulo, e não só por meros pressentimentos, o que o esperava na Cidade Santa, e em consequência se esforçaram para fazê-lo desistir dessa perigosa viagem. Mas Paulo não cedeu. No 8º dia, tornou a embarcar e, quando o navio partiu rumo ao porto de Aco, a congregação dos cristãos ficou de joelhos na praia, orando por ele. Paulo e seus companheiros se demoraram apenas um dia em Aco e em seguida empreenderam a breve jornada que os levaria a Cesareia com o fim de visitarem Filipe. Este, que fora o primeiro a levar a boa nova aos gentios, residia naquela cidade com suas 4 filhas, todas virgens e dotadas de dom da profecia, sendo a mais velha Zípora. Paulo e Zípora não se haviam tornado a ver desde o dia memorável em que, a serviço do sumo sacerdote, ele se dirigira à sua casa em Jerusalém, acompanhado pelos quadrilheiros do templo, na intenção de prender-lhe o pai. Nesse dia, ela o censurara. Paulo, tens contemplação com algumas pessoas, usas de favoritismo? Mas não era verdade e foi o que provou durante tantos anos da sua vida. Nunca respeitara pessoa alguma, nem mesmo a si próprio. Mas também ela protestara contra as palavras que, naqueles antigos tempos, Paulo proferira com azedume. Zípora, tu te desembaraçarás do dom da profecia para te casares. Então, os 2 eram jovens, agora já estavam velhos, e de pé, em frente um do outro, se contemplavam reciprocamente. As convulsões das visitações proféticas nas ceias comuns dos fiéis fanaram o corpo de Zípora. Parecia que não fora a mocidade que a abandonara, e sim que seu corpo fora sugado por sanguessugas e queimado por labaredas. Alta, magra, pouco mais do que pele e ossos, ei-la encarando de fito as órbitas fundas do apóstolo. Tinha os cabelos grisalhos e o corpo vestido de estamenha. Seria, em verdade, a Zípora formosa e rica que ele conhecera? Era a mesma mulher que andava entre um tilintar de joias e sempre envolta numa nuvem de perfumes? Era a mesma que à sua passagem deixara um sulco de encanto e radiosidade? Sim, era ela mesma. E com um sorriso estático, reafirmou ao apóstolo que era, de fato, Zípora, a filha de Filipe. Naquela noite, Paulo e os companheiros participaram da refeição comum com Filipe e os anciãos de Cesareia, e o apóstolo lhes narrou longamente a história da fundação das congregações cristãs que então se achavam disseminadas pelas terras e cidades dos gentios. Em dado momento, Zípora apareceu no limiar. Todos os olhares se voltaram para ela. Tinha os olhos brilhantes e os cabelos grisalhos lhe caíam em desordem sobre os ombros. Trazia na frágil mão um pequeno frasco de vidro sírio, de gargalo comprido e estreito. Mudamente se aproximou do apóstolo e lentamente despejou o conteúdo do delicado frasco nas suas mãos. As límpidas gotas de óleo caíam de uma em uma como lágrimas a brilharem à calma luz da lâmpada. E Zípora disse: Estou a ungir as tuas mãos por causa das cadeias que as esperam. Paulo empalideceu, mas um sorriso palpitou tremulamente em seus lábios. Nada disse em resposta. Paulo não conhecia tão bem Lucas, o médico, como conhecia os seus 2 companheiros, Tito e Timóteo. Encontrara-se pela primeira vez com Lucas quando este já era homem adulto, com o espírito formado e educado na sabedoria dos gentios. Conhecedor das terras e dos mares e também profundamente versado, mas só em traduções,
nas Sagradas Escrituras. De largos ombros, o rosto sereno como moldado em bronze, tinha um corpo robusto e harmonioso, e não menos harmonioso era o seu proceder. Não lhe via nenhuma falha e nenhuma cicatriz ficara de sua passagem dos deuses gregos para o único Deus vivo de Israel e seu Messias. Quando Lucas surgiu em frente de Paulo em Troade, no cumprimento da visão do homem da Macedônia, Paulo o acolheu como um sinal do céu. Incontinente, reconheceu-lhe as preciosas qualidades, a serenidade de gentio, a firmeza de caráter, a longanimidade, o tato nas relações com o povo e, ao lado disso, a sua instrução, sua competência em medicina e seu conhecimento de vários idiomas. Todos estes predicados o tornariam um valioso auxiliar no seu trabalho. Por isso, desde o começo, o apóstolo deixara Lucas encarregado de dirigir a congregação de Filipos. Depois dessa primeira impressão, ficou-o conhecendo um pouco melhor em Corinto, quando lá foi, depois de sua segunda carta aos Coríntios, restabelecer a ordem entre os fiéis. Mas, durante a viagem para Jerusalém, foi que teve o ensejo de conhecer mais intimamente seu companheiro. Lucas conhecia a opinião de Paulo sobre os gentios, pois frequentemente a manifestava muito claramente, e lembrava-se do trecho ditado por Paulo na carta aos Romanos: dizendo-se sábios, se tornaram loucos, mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram a criatura e não ao Criador. Por isso Deus os entregou a paixões ignominiosas. Sem embargo, de toda a sua dedicação, de todo o seu amor pelo Messias, que em carne nascera entre os judeus, Lucas não podia desembaraçar-se como se faz com a roupa velha e suja de sua grande herança de cultura grega. Procurava salvar parte desse glorioso acervo que pudesse ser transplantada para a nova fé, e sentia-se profundamente melindrado com as zombarias de Paulo sobre os gentios. Ao mesmo tempo, Lucas não sentia pelos judeus uma afeição em correspondência com o seu amor pelo Messias. Aceitara a sua herança pela razão de estar indissoluvelmente ligada à fé, sem conseguir ter sentimentos cordiais por aquele povo, e intimamente sentia uma grande saudade da harmonia do mundo pagão. Por essa causa, estava sempre procurando criar uma síntese de que fizessem parte aqueles dois mundos, o antigo e o novo. Estes sentimentos davam matéria para discussões entre ele e Paulo. Os gentios, disse ele uma vez ao apóstolo, não adoram pedras nem paus, ó meu mestre e guia na fé. Eles adoram a perfeição e a harmonia simbolizadas em seus deuses. Em consequência, o que reverenciam não é só a criatura, e sim o Criador, pois em sua adoração da beleza rendem homenagem à verdade eterna representada na beleza. Quanto aos seus deuses, não passam de demônios que se apossaram das imagens, mareando a beleza e a perfeição que os grandes mestres, com a sua inspiração, procuraram exprimir. Paulo compreendia perfeitamente o que perturbava o gentio Lucas. Conhecia suas ideias, que lhe eram familiares pela observação de outros gentios. E, enquanto Lucas falava, recordou-se da visão que tivera na ocasião em que queimava os livros e talismãs de magia em Éfeso, e também de que Lucas era a personificação da sua visão do homem da Macedônia. Com frequência sucedia a Paulo encontrar homens e mulheres reais corporificando os que lhe apareceram em visões. Por isso deu a Lucas a mesma resposta que proferira para a visão que surgira, quando a fogueira de Éfeso consumia os objetos da idolatria. O Messias herdou os deuses dos gentios. Nele se realizou a mais alta perfeição, que é o amor.
O Messias é a realização de toda a harmonia, uma vez que no amor tudo se encerra. Naquela noite em Cesareia, quando Paulo e os companheiros partiam o pão com os outros crentes na casa de Filipe, Lucas tornou a discutir este assunto. É que não compreendia a insistência de Paulo em ir a Jerusalém, e nisto sentia o mesmo que os outros gentios cristãos que também estranhavam a obstinação do apóstolo. A delegação que Paulo levava a Jerusalém consistia em homens de posição social, dos quais alguns, em suas respectivas províncias, haviam ocupado cargos de responsabilidade. Tudo sacrificaram pela fé no Messias, renunciaram os seus deuses tão caros a seus pais, mudaram de hábitos e de modo de vida, expuseram-se ao desprezo de seus iguais, isolaram-se de suas próprias famílias e agora o apóstolo os levava a Jerusalém, onde não sabiam a sorte que os aguardava, sendo certo que o mesmo apóstolo tinha negros pressentimentos sobre o seu próprio destino. Se pudessem ver claro em seus pensamentos, ter-lhe-iam perguntado se o Messias só podia ser encontrado entre os judeus e no templo de Jerusalém, para onde Paulo os forçava a dirigir-se, correndo ele mesmo pessoalmente aquele risco. Ora, naquela noite, em Cesareia, sobreveio um estranho incidente. Quando se achavam à mesa, abriu-se improviso a porta e entrou um homem de aspecto de demente, com os cabelos revoltos e olhos fuzilantes. Era o profeta Ágabo, que vagueava de comunidade em comunidade. Um dia viam-no em Jerusalém, outro dia em Antioquia. Seu aparecimento em alguma comunidade era interpretado como anúncio de males, predizia alguma desgraça e em seguida sumia, deixando na sua passagem um rastro de moléstias, fome e morte. Entrou na sala como um demônio das tempestades e, precipitando-se para o apóstolo, arrancou-lhe o cinto e prendeu suas próprias mãos com ele. Por outra porta entrava Zípora, trazendo outro vidro de óleo. Os comensais ficaram aterrados e numerosas vozes exclamaram, dirigindo-se a Paulo: "Não vás a Jerusalém." Então Lucas disse ao apóstolo: "Não foste tu que disseste que, embora tivesse conhecido o Messias em carne, não o conheces mais em carne e sim em espírito? E seu espírito não se acha em toda parte derramado sobre todas as terras em que se profere o nome do Messias? Sendo assim, por que vais a Jerusalém? Não podias fazer de Antioquia, Corinto, Éfeso ou talvez a própria Roma a nova Jerusalém?" "Que é o Messias?" perguntou exaltadamente Paulo. "Será ele a casca de uma semente que o vento carrega para longe? Será um ramo partido ou uma semente caída no deserto? Não é o fruto da árvore de Israel que tem as raízes na terra de Sião? O Messias é o cumprimento das promessas de Deus a nossos pais, é a realização das visões dos profetas, é o filho de Davi que virá julgar o mundo do alto do monte Sião, e seu auxílio veio primeiro aos judeus, depois aos gregos." "Mas, ó apóstolo, não vês os grilhões que te esperam em Jerusalém?" bradaram eles. "Não vês que caminhas para a morte?" E assim dizendo, prorromperam em lágrimas. "Que fazeis? Por que chorais?" disse Paulo, invocando a indignação em seu auxílio. "Por que despedaçais meu coração? Sinto-me preparado não só para em Jerusalém ser lançado na prisão, como também para morrer pelo nome do nosso Senhor Yeshua, o Messias." Isto disse com tal desabrimento, com tanta firmeza de ânimo, que os demais desistiram de persuadi-lo, e então falaram somente: "Seja feita a vontade de Deus." No dia seguinte, arranjaram sua bagagem e partiram em companhia de outros crentes para a cidade de Jerusalém.